divórcio, guarda compartilhada, direitos e deveres na hora da separação, direito de família. Esses são os temas do nosso bate-papo de hoje. Aliás, o que você, antes de casar, deve pensar? Quais os cuidados você deve ter? A gente chega hoje ao escritório da doutora Geilza Santos para sanar a sua dúvida. Pois é, né? É difícil entrevistar jornalista. Tô nervosa. Quem tá comigo hoje é Geilza Santos. Satisfação ter você com a gente, Gê. Igualmente. Obrigada pelo convite, Rose. Sem dúvidas, é um prazer imenso participar do seu programa, que já é muito sucesso. Deixa eu corrigir, né? Você viu que é intimidade, Gê e tal. Doutora Geilza Santos, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões. A nossa pauta é com ela hoje. Geilza, você se especializou em Direito de Família. Por que esse nicho? Você já tinha uma tendência aí para essa linha? Sim, Rose, é uma área em que eu acabei atuando ainda quando estagiária. Atuei por um determinado tempo e peguei uma prática considerável nessa área. E também eu sou mediadora judicial, então nós tratamos muito em relação a sentimentos e que envolve também muito o direito de família. Então por isso que eu estou me especializando nesta área. E assim, né, é dúvida de muita gente. Direito de família é dúvida de quase todas as casas. Vamos colocar assim, o que hoje vocês, na área de direito, vocês advogados, encontram de tipos de guardas existentes hoje no ordenamento jurídico brasileiro? Olha, nós hoje temos dois tipos de guarda, a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral é aquela em que a criança, ele tem a residência fixa com um genitor e o outro tem o direito de visitação. É aquela também em que a pessoa, que o pai ou que a mãe, que tem um direito de visitação, ele paga a pensão alimentícia. É na guarda unilateral. Nesta guarda, o genitor que está com a criança, ele tem todos os direitos e todas as obrigações para com essa criança. É ele quem decide qual escola vai estudar, é ele quem dita as regras da vida dessa criança, ele quem impõe os limites, é ele quem acompanha nos afazeres, no dever, em tudo. Tudo é esse genitor. O outro, ele tem direito à visitação, que o direito, na verdade, a gente fala que é do pai, mas é da criança, né, de ter essa convivência com o pai, com a outra pessoa, com outro cônjuge. E aí ele acaba tendo essa convivência em dias geralmente já determinados. A outra modalidade, e que é a dúvida de muita gente, é a guarda compartilhada. E o que é essa guarda compartilhada? Realmente gera até conflito nos casais, né, essa guarda compartilhada, né, Geilza? Sim. No escritório, geralmente, chega pessoas falando assim, olha, eu quero a guarda compartilhada. Mas a pessoa vai achando que a guarda compartilhada é aquela em que a criança vai viver 15 dias na casa de um e 15 dias na casa do outro. Mas isso não é guarda compartilhada. Isso daí é chamada de convivência alternada ou guarda alternada, que não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a guarda alternada, ela não existe no Brasil, que seria essa de viver 15 dias na casa de cada um. É meio que um acordo entre o casal, pode dizer? Sim. Sem estar judicialmente respaldado. Se houver esse acordo vai partir da guarda compartilhada e aí os genitores eles vão acordar essa criança estar um tempo com um e um tempo com o outro. O que na prática, Rose, não acontece muito. Porque pensa, você tem uma criança em que fica 15 dias com você e 15 dias com o pai. Os 15 dias que está com você, a criança está fazendo aula de inglês. Os 15 dias que está com o pai não quer que ela faça aula de inglês, ela vai fazer aula de espanhol. Então você está vendo a confusão que vai ser essa criança? Então por isso que a guarda alternada, ela não é admitida, não existe guarda alternada hoje. E o que de fato então é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela é o que os dois, o pai e a mãe, eles têm os direitos e obrigações sobre aquela criança.
O que é isso? É onde força os dois após a separação, que é um momento que acaba confundindo também, atingindo diretamente as crianças. É um momento, a guarda compartilhada, em que eles são obrigados a ter uma convivência mínima, um diálogo mínimo, para resolver tudo o que concerne aos direitos e obrigações daquela criança. Os dois sentaram, até mesmo pelo WhatsApp hoje, né, e conversar sobre qual escola ele vai estudar, qual curso que ele vai fazer. Chegar a um acordo sobre a educação daquela criança. Exatamente. E tem uma diferença ainda. A guarda unilateral vem muito, mas muito essa questão de assim, quem ensina a criança a fazer o dever? Né? Uma coisa que pega bastante. Gente. Na guarda unilateral, a obrigação é do genitor que tem a guarda unilateral. Ele tem a obrigação de acompanhar a criança em tudo, inclusive essas reuniões escolares, no dever de casa, tudo é esse genitor. Agora, na guarda compartilhada, não. São os dois. Então, sim, exatamente. Se o filho mora com a mãe e tem a guarda compartilhada, o pai também, ele vai ajudar a criança no dever de casa, ele vai ensinar a criança, ele vai ter mais momentos com essa criança. Ou seja, responsabilidade de pai e mãe de verdade, né? Porque apesar aí dessa guarda unilateral não ter a obrigação de tomar conta desses, né, da vida, do cotidiano da criança, não precisa de juiz determinar que pai e mãe tem que cuidar, tem que fazer, tem que limpar, tem que ensinar, tem que comprar roupa, tem que dar educação, né? Ainda é um absurdo você ter que precisar de uma decisão judicial para determinar de que tem ou não obrigação de cuidar de uma criança, Geilza. E isso é muito triste. Uma coisa que eu falo muito é que o amor é algo que não se compra. Então, o pai, às vezes, ou a mãe, eu falo pai porque é mais comum o pai pagar pensão, mas também tem muita mãe que paga pensão, tá? Não é só pai, não. Mãe também paga pensão porque a criança vai morar com o pai. E também é a mesma regra. Acontecia muito isso, a pessoa chegar assim, não, porque é só o homem que paga pensão. Gente, não, a mãe também paga. Sim. Né? A pensão alimentícia é para a criança. Isso depois a gente fala um pouquinho mais. Mas sobre a guarda compartilhada, é isso. Então, o que é? A unilateral vive com um e esse um decide, a compartilhada tem a residência fixa em uma casa, mas a criança tem livre acesso ao outro genitor. Essa criança, ela pode estar com o pai durante o dia, com a mãe à noite, ela pode ter essa flexibilidade. E aí não é, gente, apenas fazer o que a criança quer. É fazer aquilo que o pai e a mãe decidem por essa criança. E também é algo que se confunde muito. Acontece na guarda compartilhada, a criança está com a mãe pega um pouquinho mais pesado, ele corre para casa do pai. E isso, na verdade, você está fazendo com que a criança tenha essa válvula de escape, o que não é o objetivo. O objetivo é que a mãe, pai, ele está hoje de castigo. O pai, ele vai... Mantenha o castigo. Mantenha o castigo. Então, isso daí é uma dificuldade, porque quando o casal, ele se separa, vem vários conflitos e acaba atingindo diretamente essa criança. Agora, nos dois casos, a gente tem prejuízos para a criança, quase sempre, né, Geilza? Porque geralmente a separação, o divórcio, ele vem acompanhado de problemas do casal que perpetuam por algum tempo ainda, se não por muitos anos, dependendo do problema que o casal tem, e o reflexo quase sempre é no filho, é na criança, seja a idade que esse filho tiver. Como que o direito, ele trata essas questões do direito da criança, né? Porque, hoje eu não quero ficar com o meu filho, por exemplo. Tem pai que quer, o pai quer ir pra balada, a mãe também quer ir, e o filho fica nesse meio de campo aí como uma bola de ping-pong pra lá e pra cá. Mas e o direito dessa criança de conviver com o pai e de os pais cumprirem com as obrigações com essa criança? Rose, é o que eu disse, né? Amor é uma coisa que não se compra. Então, se você pensa, se você obrigar esse pai ou essa mãe que não quer ficar com essa criança por um querer, é até injusto com a própria criança. É por isso que a gente vê casos de agressão, casos de abandono, e isso envolve. Agora, geralmente, quando essa guarda e essa visitação ela é estipulada via judicial, também, geralmente, é estipulado uma questão de visitação. E essa visitação, a orientação é que seja mantida. Tem o dia certo de ficar com o pai, tem o dia certo de ficar com a mãe. Por exemplo, a guarda unilateral, geralmente é de 15 em 15 dias nos finais de semana com o visitante, né? Com o outro genitor que não mora com a criança. E aí chega esses 15 dias, essa pessoa não quer ficar com a criança porque ele quer sair. Na verdade, o direito é da criança estar com o pai ou com outra pessoa e ele não quer. Tudo bem. Só que tem situações em que já
Tem, inclusive, julgamentos em que pune esse pai por questão de abandono afetivo. Isso gera, a criança ela vai pensar o quê? Ela vai pensar, poxa, meu pai não quer ficar comigo, a minha mãe. E também, emocionais pro resto da vida, a partir daí ainda, vem a questão da alienação parental. Porque uma coisa acaba puxando a outra. Aquela mãe que está, às vezes, com a criança, e às vezes até mesmo no intuito de não ver a criança sofrer, ela começa, não, seu pai está saindo, seu pai não está nem aí para você, deixa seu pai para lá. E isso vai refletir ainda de forma pior na criança. E o que a gente chama hoje de alienação parental, que é algo horrível para as crianças hoje em relação a como afeta a questão psicológica dela. O que eu penso do meu ex reflete no que o meu filho também pensa sobre o pai, sobre a mãe, e isso realmente é extremamente negativo. Agora eu fiquei com uma dúvida ainda, Jailson, com relação à guarda compartilhada. Essa coisa do período que a criança, o filho, fica com o pai ou com a mãe. Então esse período não é determinado? Rose, geralmente a guarda compartilhada, ela segue com a visitação livre. Que visitação é essa? É uma visitação onde, olha só, se é compartilhada, o pai e a mãe estão tendo um contato. Então, olha, Joãozinho quer ir para sua casa hoje. Mariazinha quer ir para sua casa hoje. Então, tem esse contato. É uma combinação entre eles. Apesar da guarda estar, em definitivo, com um dos dois. Exato, mas acontece também de um pai que tem uma guarda compartilhada, está vendo que não está surtindo efeito e vai para o judiciário também requerer um tempo maior com a criança, a determinação de visita. Isso não tem problema, mas geralmente é a visitação livre. Mas olha só, a visitação livre é livre no sentido da criança poder ir a qualquer momento, tá? Não é livre de nunca ver a criança, não. Não é livre da criança. Ver a criança. É para ver a criança. Com ela. Isso. E aí, essa criança, ela tem esse direito. Na verdade, gente, o direito é da criança de conviver com o pai e com a mãe. Quem separou foi o pai e a mãe. Foram os cônjuges, não foi a criança. A criança não é separada do pai, não é separada da mãe. A intenção é fazer com que essa criança cresça, ainda que em ambientes separados dos genitores, mas com uma convivência muito próxima. Agora, eu sinto que o advogado, no caso do direito de família, ele acaba atuando um pouquinho também, como que psicólogo, né? Porque não tem jeito, os reflexos disso são no lado emocional de qualquer pessoa, o adulto ou a criança, tem reflexo. E é preciso ter um pouco de habilidade para lidar com os sentimentos muito aflorados ali na hora das decisões também, né? Sim, Rose. Quando a pessoa ela chega, por exemplo, a gente está falando de divórcio, a gente está falando de guarda, está falando de pensão alimentícia. Então, o papel do advogado familiarista é perceber o que o seu cliente está querendo naquele momento. Por exemplo, a gente estava falando sobre guarda compartilhada, às vezes o genitor vai lá assim, eu quero a guarda compartilhada, mas na verdade o que ele está querendo é não pagar a pensão. Então você tem que ter esse olhar, você tem que ver atrás das palavras dessa pessoa o que ela realmente quer e nem sempre ela transmite isso para o advogado. Então, para não ter erro, qual é a orientação de um advogado nessa área? É que ele pense no melhor para a criança. O que for melhor para a criança vai ser o melhor para os pais. E aí neutraliza também os dois lados. Exatamente. Né? Agora você falou em pensão alimentícia, vamos entrar nessa pauta, então, que também gera dúvidas ainda, né? Sempre que há um processo de divórcio, a pensão, ela acaba sendo um problema, vamos colocar assim. O que de fato define o valor da pensão alimentícia? Olha, já começo te dizendo que não é os 30% em cima do salário mínimo. Porque também resposta pronta, né? A pessoa fala assim, vai separar, vai pedir pensão, 30% em cima do salário mínimo. E acha que isso é um percentual já fixado, e isso não é. Na questão de família, de pensão alimentícia, o magistrado ele leva em consideração a necessidade da criança e a possibilidade do genitor, de quem não está, né, do alimentante e do alimentado. Então, o alimentante é o pai, o alimentado é o filho. Então, a necessidade dessa criança, o que essa criança precisa e qual a possibilidade desse genitor? Fornecer. A lei admite que a pensão alimentícia também ela pode atingir até 50% do salário dos rendimentos, né, do genitor, de quem paga a pensão. Então não quer dizer que logo na primeira decisão judicial o juiz já vai dar 50% de cara, não é isso. E aí ele vai orientar qual é a necessidade real dessa criança. Se a criança, enquanto o casal estava junto, tinha aula de natação, tinha aula de inglês, tinha aula particular, na separação a orientação é que mantenha isso para a criança.
Isso não pode atingir diretamente. E aí também é verificado, levado em consideração essa situação para fixar os alimentos. E só lembrando uma coisa que, assim, eu acho muito absurda, porque geralmente fala assim, tá pagando pensão para ela. Gente, a pensão é da criança, é para suprir as necessidades da criança. Isso não quer dizer também, Rose, que quem paga a pensão tem que suprir 100% da necessidade da criança. Assim como a mãe não fez a criança sozinha, o pai também não fez a criança sozinho. Então os dois têm os mesmos direitos e obrigações. Então se ele paga R$500 para essa criança, a mãe também vai contribuir. E como que ela contribui? Com os alimentos, com a conta de energia, com a conta de água. É tudo um cálculo em cima de percentual com os gastos dessa criança. Agora, Geilza, quando é feito essa análise do rendimento de quem paga a pensão, só é validado aquilo que é comprovado ou aquela renda extra que hoje é muito comum, essa renda extra também entra no cálculo? Olha, tudo no processo depende de provas, né? Então, geralmente, a pensão ela atinge diretamente o que está assinado na carteira. E se for um autônomo? E aí vai levar em consideração, em média, quanto que esse autônomo ganha. Existem provas, tanto documentais quanto testemunhais, em que você pode pegar uma pessoa, por exemplo, é um caminhoneiro. Aí você pega um outro caminhoneiro e tem uma base de quanto que ele tem por mês. Isso pode também acontecer. Agora, se essa pessoa tiver a condição de provar que ele ganha bem mais, esse cálculo também deve ser considerado quanto à fixação da pensão alimentícia. E aí pede-se a revisão, nesses casos? Exatamente. Isso daí já é uma ação revisional de alimentos. Ela sempre, a qualquer momento, ela pode ser requerida no judiciário, desde que haja uma alteração, tanto na necessidade da criança, quanto na possibilidade do pai. Se essa criança passou a gastar um pouco mais, ainda que seja por problema de saúde ou educação, também não é algo exorbitante, né? Essa mãe, ela pode pedir a revisional para aumentar essa pensão. Agora, se o pai ficou desempregado e pagava aí 50% em cima do salário mínimo, porque ele ganhava 3 salários mínimos, por exemplo, e ele passou a ficar desempregado, ele pode pedir uma revisional para tentar baixar esses alimentos, até ele conseguir repor aí este valor posteriormente. Justo para os dois, né? Exato, é o binômio que a gente fala, necessidade versus possibilidade, e muitos falam no trinômio, que é necessidade versus possibilidade versus proporcionalidade. É tudo levado em consideração para essa fixação. Agora, a gente já falou aí de guarda, falamos um pouquinho, né, do valor, e isso tudo nos remete ao divórcio, né? Também hoje, antigamente era mais difícil acontecer o divórcio por questões financeiras da mulher. Hoje a mulher vive um outro momento e acaba que o primeiro problema da relação, vamos separar, né? Vamos separar e tudo mais. E aí vem o divórcio, né? Muito comum, felizmente ou infelizmente, depende de quem interpreta nos dias de hoje, mas o fato é que acontece com muito mais frequência do que em anos anteriores. E aí a gente tem a questão do divórcio extrajudicial. Quando é que essa possibilidade é aplicada? Olha, o divórcio extrajudicial, ele pode ocorrer tanto na questão do escritório do advogado, quanto no próprio cartório, onde realizou o casamento. Para que isso ocorra no cartório, é necessário que não haja filhos menores envolvidos. Então, se o casal ali ele não teve filhos ainda e decidiu romper com esse relacionamento, ele pode ir lá no cartório e manifestar sobre essa questão do divórcio, se tiver bens também, e desde que seja consensual, ele vai ser realizado ali mesmo. Agora, se tiver menor envolvido, aí tem que ser na via judicial. Pode ser feito também no escritório, mas a homologação judicial é necessária e algumas vezes o juiz acaba chamando também essas partes para ouvir e ver se realmente é isso. Óbvio que com a oitiva do Ministério Público, que é obrigação quando tem a criança. Então, o divórcio extrajudicial, ele ocorre quando há o consenso entre as partes nesse divórcio. Geralmente, eles concordam em divorciar. Por isso que consegue fazer de forma mais simples. São as facilidades do divórcio, vamos dizer assim, né? Sim, divorciar não é difícil. Até porque, Rose, o divórcio, ele é um direito potestativo.
O que é isso? É um direito da pessoa. Eu não preciso que você queira para que o divórcio ocorra. Se eu casei hoje, amanhã eu acordo perto do meu marido e não gostei do que eu vi logo cedo, eu posso... Isso pode acontecer várias vezes ao longo de um casamento, Eu né? posso requerer esse divórcio e não há necessidade dele aceitar. O divórcio ele vai acontecer sim, não precisa. Agora, e aí antigamente tinha muito isso, eu não vou te dar o divórcio. A gente vê muito isso dos nossos avós, nossos pais até, em que fala assim, olha, fulano quer o divórcio, mas eu não vou dar. E ainda faz isso, não vou dar. Birra. Hoje não existe mais isso. Antigamente existia, hoje não. Agora, Geilza, a gente tá falando de divórcio, mas vamos falar do casamento, né? Para evitar o divórcio, ou vamos dizer assim, evitar prejuízos no divórcio. Também, na mesma proporção que os divórcios hoje acontecem com muito mais frequência, as pessoas também casam também assim muito rápido, ou então se juntam, né? Vão ali para união estável, é mais fácil. Dois mais exemplos rápido. certos. Casam-se muito rápido e se juntam. É verdade, isso aqui casou num piscar de olhos. Quando a gente viu, tava no cartório casando. Enfim. A questão jurídica, Geilza, vamos dizer assim, até mais fria da relação, ela também deve ser observada antes do casamento, né? Decidir por casar, tô ali no calor da paixão, daquele amor todo, mas é preciso trazer a razão, né? Escolher em qual das formas vai ser feito esse casamento e pensar sim, né? E se caso não der certo, como é que vai ser pós isso para que tenha menos prejuízos, menos danos emocionais e até financeiros nesses casos, né? Na verdade, deve ser feito aí uma avaliação inversa, né? A pessoa quando vai casar, ela está ali apaixonada, pensando no vestido de noiva, pensando na festa, pensando em tudo e esquece sobre os seus regimes, o regime de casamento que existe. E aí, quando vai no cartório e que o tabelião pergunta qual o regime, um olha para o outro e fala assim, né? Você escolhe! E se falar isso, o escolhido é o regime de comunhão parcial de bens. Então, é necessário, eu não sei, eu não fiz curso de noiva, mas seria muito interessante ter uma explicação sobre isso no próprio curso de noiva, porque um dos motivos em que mais gera o divórcio é a questão financeira. Sim. E isso vai afetar no tipo de união que você acabou agregando aí ao seu relacionamento. Então, vamos lá. Existe a comunhão universal de bens, esta daí era oficial até 1977. Como que é essa comunhão? Tudo o que é seu é meu. Tudo que é meu é seu. Tanto antes quanto depois do casamento. Então tudo se comunica, inclusive herança e doação. Mas tem uma exceção. Tudo no direito tem uma exceção. A herança e doação, ela não poderia se comunicar se houvesse uma cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, quando você casou e se tiver definido uma cláusula de incomunicabilidade, a pessoa não vai ter direito à herança e à doação do outro. Isso na comunhão universal de bens. Já na comunhão parcial de bens, é aquela máxima: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. O que construirmos daqui para frente é nosso. E a questão também da herança e doação não entra nesse regime. Então, tudo que a gente construir após o casamento é nosso. E acontece muito de eu ter uma casa antes de casar, eu vendi essa casa e adquiri uma outra após o casamento. E aí a pessoa acha que tem direito. Não tem direito não, porque ela está vindo de um bem que eu tinha anteriormente. Então ela reflete que esse bem é meu. Agora, se eu vendi essa minha casa por 50 mil, com esse dinheiro eu inteirei após o casamento e comprei uma casa de 70 mil, os 20 mil vai ser partilhado. Olha os detalhes, né? A gente só quer saber do que eu tenho direito, mas tem que lembrar o que o outro tem direito e o que define esses direitos. A gente já está assim, quase terminando a nossa entrevista com a doutora Geilza, mas antes ela vai explicar ainda os dois outros tipos de regime do casamento e depois tem uma brincadeira, viu, Gê? Vai, continua. São mais três. É a separação total de bens, onde o que é meu, o que é seu sempre, salvo se houver a morte de um dos cônjuges, em que a gente passa a ser herdeiro.
Isso daí depois a gente explica um pouco mais. Agora, a separação obrigatória de bens é aquela que ocorre se eu for casar com um idoso, com uma pessoa maior de 70 anos. A lei, ela obriga que seja uma separação total de bens. Eu não tenho direito a nada. E tem também a participação final nos aquestos, em que não é uma modalidade muito utilizada, mas ela envolve tanto a separação de bens quanto a comunhão parcial de bens. O que é meu antes do casamento. O que é meu continua sendo meu após o casamento. Mas se houver o divórcio, eu vou ter metade do que foi construído após o casamento. Isso aí facilita muito na venda de uma casa que não precisa da autorização do outro cônjuge. Então, é uma modalidade pouco utilizada por aqui. Na verdade, faz o seguinte, você que ficou com muitas dúvidas, porque o tempo é curto, começa a seguir a Geilza, que ela sempre dá dicas por lá. Aliás, uma coisa bem interessante, que a G, por ser também jornalista, começou a adotar uma linguagem mais popular ou mais próxima de quem está te acompanhando, diferente do que a gente costuma ver no âmbito jurídico, né? Geralmente fala-se muito difícil, para quem está ali do outro lado para entender, precisa pegar quase um dicionário do direito para traduzir, e você optou por fazer uma linguagem mais próxima das pessoas que te acompanham, né, Geilza? Acabei juntando aí o útil ao agradável, né? Eu peguei a minha experiência como jornalista e a linguagem nossa tem que ser muito simples para a pessoa que está vendo conseguir entender. Então, é a forma que eu tenho de falar. Então, sempre eu vou utilizar essa linguagem mais tranquila e quando utilizar algo que seja um pouco mais rebuscado, eu vou explicar o porquê. Bom, tá traduzido já, você pode começar a seguir a Geilza, que ela vai te orientar com toda certeza, mas vai rodar a nossa vinheta. E a gente vai brincar, né? Vou passar a ficha para a mão da jornalista, é um risco, na verdade, isso que eu tô fazendo, eu não devia fazer, Eduardo. Eu acho que eu tô me equivocando. O que tá aqui é um roteiro, que inclusive foi ela que preparou. Abafa o caso. Mas, Gê, o quadro é o seguinte, o entrevistado entrevista, a ficha é sua. Aliás, gente, eu fiz o programa com a ficha ao contrário, será? Olha, acontece. Gente, é emoção, é muita emoção, né? Acontece nos melhores programas do YouTube, bebê. Enfim, é sua, pergunta o que você quiser. Posso perguntar tudo, qualquer coisa? Não, é uma pergunta só bonita, não vem? Uma só? Uma só. Tudo bem, vamos lá. Rose, no mínimo 10 anos de jornalismo é o que você tem. Defina pra mim esses 10 anos em 5 palavras. Respira fundo. Vamos lá, 5 palavras. Gratidão. Eu sou muito grata ao jornalismo e às possibilidades que a comunicação me deu, a comunicação como um todo. Então, gratidão é uma. Acreditar, porque eu continuo acreditando no bom jornalismo, apesar de a gente estar vivendo um momento em que a comunicação ela é maltratada, vamos dizer assim, e a gente tem uma poluição da comunicação e no jornalismo isso com um certo peso. E então você precisa tratar o jornalismo com o respeito que ele merece. Profissionalismo, pela mesma razão do acreditar, né? A gente sabe que o jornalismo ele pode ser exercido por pessoas que são graduadas na área, mas que também não são graduadas na área, mas que comprovam experiência e sabem o que estão fazendo. Profissionalismo, o nome disso. Só que a gente também vê um grupo de jornalistas atuando que não cuidam desse profissionalismo e o resultado vai no que você lê, no que você assiste e no que você ouve. Então é muito importante que você saiba de onde está vindo a informação que você está recebendo. Amor pela profissão, porque eu de fato amo o que eu faço. E a 5ª palavra, eu vou dizer ética, que vai juntar tudo isso que eu falei, né? Nós temos um código de ética, ele merece ser respeitado, aliás, ele deve ser respeitado, assim como todas as outras profissões. Existe ali, né, até uma fiscalização com quem está atuando. Aliás, eu acho que o jornalismo peca muito nisso, nessa fiscalização das pessoas que atuam no jornalismo. Mas, enfim, a ética é o que move ou o que deveria mover o jornalismo. Respondi? Gente! Posso ir embora? Posso correr?
Olha só, né? Foi meia hora de sabatina comigo, agora 2 minutinhos com ela. Lógico, eu sou esperta, uma pergunta só. Gente, a gente encerra assim o nosso bate-papo de hoje com a doutora Geilza Santos. Muito obrigada, G. Pra gente, amigo, sempre vai ser a nossa querida G. Obrigada por nos receber e por nos proporcionar esse momento de informação e conhecimento. Rose, agradeço muito por essa participação no seu programa e o intuito sempre é levar informação, né, para quem está em casa, para quem está assistindo aqui no YouTube e sem dúvidas o bate-papo com Rose Bredoff é informação 100%, tá bom, gente? Aqui não tem essa questão de amadorismo não, tá? Profissionalismo. Um beijo, a gente se vê, um abraço. Tchau. Vai ver qual é a necessidade. Ok. Essa vai pro nosso que você não viu. Vamos lá. 6 minutos para você encerrar esse bloco e depois mais 10. E qual vai ser a necessidade de novo? Eu tava falando tá. Pode continuar, desculpa. Quer perguntar? Não, pode ir. Então vamos lá. Existe a comunhão. Eu não aguento ela não, gente! Ai, Gil, tô emocionada. Vai. Oh, meu Deus. Segura os cabelos.